Liga não. A paz do Senhor a todos. Amém. A paz do Senhor, bom dia. Todos que estão nos acompanhando. Hoje é o nosso dia do nosso estudo do grupo Rema. Daqui a pouquinho estaremos reunidos nos nossos grupos de estudos. E agora pela manhã nós temos a nossa live, né, sobre os estudos dos finais dos tempos, né? Sou o pastor Fernando Gifone e quero te convidar a estar conosco estudando aí um pouquinho mais da palavra de Deus acerca daquilo que vai acontecer no futuro. Amém? Bom dia, irmã Bernadette, irmão Ronaldo, né? Saudade de vocês, né? Deus abençoe vocês ricamente. E antes da gente iniciar, vamos fazer uma oração. Quero convidar você a orar conosco. Vamos entregar essa semana que está se iniciando ao Senhor. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que o Senhor direcione nossos estudos, direcione, Senhor, a tua palavra aos nossos corações, para que possamos compreender mais dos seus desígnios. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, alcança cada família, cada pessoa que estiver nos assistindo, seja ao vivo ou seja após no nosso canal, que o Senhor possa elucidar, trazer, Senhor, o conhecimento da verdade. Em nome de Jesus é o que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, a gente vai dar sequência ao nosso estudo bíblico, né? E na semana passada nós lemos sobre os 144 mil escolhidos do Senhor, os agentes do finais dos tempos, né? De 12 mil de cada tribo. E hoje nós estaremos lendo a sequência de Apocalipse 14, versículo 6 ao versículo 12, que fala sobre os 3 anjos que proclamam o juízo de Deus. Amém? Os 3 anjos que proclamam o juízo de Deus. Então, nós já fizemos uma leitura do livro de Apocalipse até o capítulo 14, estamos dando sequência aí no capítulo 14, versículo 6 ao 12. Quero te lembrar, você que está nos assistindo, né, que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, né, se inscreva, né, deixa lá o seu like, né, toca o sininho lá, eu tenho certeza que Deus vai acrescentar na tua vida, amém? Então nós falamos ao longo desse estudo dos finais dos tempos acerca da vinda de Jesus, do arrebatamento, que são coisas distintas, né, do que representa, né, os agentes dos finais dos tempos, que são as 2 testemunhas, o anticristo, o falso profeta, né, a atuação do Espírito Santo de Deus, né, a atuação do diabo também nesse período. E agora nós vamos ver os sinais que Deus está dando à humanidade sobre o juízo de Deus, que é o que está escrito lá em Apocalipse 14, versículo 6 ao 12. Então, vamos fazer uma leitura aqui juntos, para que a gente possa discorrer sobre esse assunto e eu colocar aqui aquilo que eu compreendo, né, na interpretação desses versículos, que às vezes muitas pessoas não conseguem interpretar ou ler, ou ter uma visão um pouco mais espiritual, né? Mas também eu quero lembrar a todos que estão nos assistindo que aqui é uma interpretação, né? Cada um, né, pode interpretar o texto de formas diferentes, mas aqui é a visão do pastor Fernando Gifone. E aqueles que tiverem dúvida, né, por favor, escrevam aí na nossa live, escrevam, deixem a mensagem que a gente vai estar entrando em contato, né, e vamos estar também aí conversando sobre o assunto. Essa é a importância, né? O reino de Deus é isso. Então vamos fazer a leitura de Apocalipse 14, versículo 6. Diz assim, estou vendo aí o Diácono Percles conectado, grande abraço, Diácono Percles. Então diz assim, Apocalipse 14, versículo 6. E vi o outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes das águas. E aí
no versículo 8, ele começa a falar do segundo anjo. Então a gente leu, são 3 anjos, né, que fala sobre essa passagem. O primeiro anjo, que nós lemos aqui em Apocalipse 14, versículo 6, ele traz uma mensagem que é chamada a mensagem do Evangelho Eterno, certo? A mensagem do Evangelho Eterno. E o que é a mensagem do Evangelho Eterno? A mensagem do Evangelho Eterno é proclamar a toda a terra, toda a raça, toda a tribo, língua, povo, né, que nós precisamos, a humanidade precisa temer a Deus e adorar somente a Deus, porque vinda é a hora do juízo de Deus. Então, o primeiro anjo que nós lemos aqui em Apocalipse, ele traz uma mensagem para que o povo se arrependa e para que o povo adore a Deus e busque a Deus, somente a Deus, não adore a ídolos, né? Busque somente adorar a Deus. Então, existe a interpretação de que esse primeiro anjo, ele foi, na verdade, existe a interpretação de que esse primeiro anjo já aconteceu, certo? Que foi justamente, né, um homem de Deus usado, né, para trazer a mensagem da reforma protestante, que foi Martinho Lutero, né? Então, existe uma interpretação de que afirma que Martinho Lutero representa, né, o envio desse primeiro anjo que trouxe à humanidade essa mensagem do Evangelho Eterno e fez a reforma protestante, e com isso a igreja, né, que nós conhecemos hoje evangélica, nasceu dessa reforma protestante, né? Então esse primeiro anjo, existe, né, essa crença, existe essa interpretação de que esse primeiro anjo foi Martinho Lutero, que foi usado por Deus para trazer a reforma protestante, por revolucionar a igreja, né, e trazer realmente a mensagem do evangelho verdadeiro, que pregava o quê? Não adorar a ídolos, não adorar a imagem de escultura, não adorar outro tipo de coisa, a não ser adorar a Deus. Então a interpretação mais vinculada no nosso meio evangélico sobre esses 3 anjos, o primeiro anjo seria justamente o acontecimento da reforma protestante com, né, digamos assim, Deus usando Martinho Lutero, né, para trazer essa mensagem do Evangelho Eterno, e a partir daí a igreja protestante nasceu, a igreja evangélica nasceu dessa mensagem, e daí ela se espalhou para toda a humanidade, e hoje nós somos alcançados no Brasil através dessa mensagem do Evangelho Eterno que foi liberada por Martinho Lutero, certo? Então existe essa interpretação de que esse primeiro anjo, essa profecia já aconteceu, que foi o advento, né, da igreja evangélica como nós conhecemos ela hoje, certo? Então esse primeiro anjo é a mensagem de que nós precisamos buscar a Deus, de que nós precisamos adorar somente a Ele, não podemos adorar a imagem de escultura, e que nós temos que prestar um culto de adoração sincera a Ele. Então esse primeiro anjo, ele fala justamente sobre isso. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Então a mensagem do primeiro anjo é simplesmente essa: teme, se conserta, adora a Deus, dá glória somente a Ele. Então agora nós vamos ler a mensagem do segundo anjo, que diz assim: o outro anjo seguiu, saiu, né? Ou seja, ele estava lá no céu, né? Seguiu dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu de beber o vinho da ira da sua prostituição. Segui o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal da testa ou na mão, também beberá o vinho da ira que Deus se deitou e não misturou no cálice da sua ira, e será atormentado pelo fogo e enxofre diante dos santos e diante do Cordeiro. Amém? A paz do Senhor, aqueles que estão se conectando aí conosco, irmã Cris, irmã Adriana, irmãs Adrianas, a paz, irmã Monique, amém?
irmã Lúcia, que está nos assistindo, irmã Gleice, irmão Reinaldo, daqui a pouco a gente tem o nosso grupo Rema, irmã Paula, que está nos assistindo. Então nós lemos aí, de uma só vez agora, a mensagem dos outros 2 anjos, certo? Thaísa, que está conectada aí também conosco. Então nós lemos aí as mensagens dos outros 2 anjos. O segundo anjo trouxe uma mensagem do quê? Diz assim, versículo 8 de Apocalipse 14. E o outro anjo seguiu dizendo, caiu a Babilônia. O que significa a Babilônia? Né? Ele mesmo dá a interpretação do que significa a Babilônia no final desse versículo. A Babilônia significa prostituição, certo? Significa fornicação, significa prazeres naturais. Isso significa Babilônia. Babilônia, ela tem esse significado na Bíblia. De tudo que é promiscuidade natural, a Babilônia representa na Bíblia todo tipo de promiscuidade natural que o ser humano pode vir a cometer. Seja nas suas relações sexuais, seja na sua adoração a Deus, ele adorando a ídolos, ele prestando culto a Deus e a outros ídolos, ele nos seus relacionamentos agindo de forma leviana, agindo de forma mentirosa, roubando, matando e se dizendo mesmo assim filho de Deus. Então, o anjo aqui, o segundo anjo, ele traz uma mensagem do quê? Dizendo o seguinte, olha, vocês precisam deixar, né, a fornicação, os pecados naturais, a imundície da carne. E entenda que quando a gente lê anjo, né, a gente está vendo mensagem direcionada à igreja, né? Porque a igreja, cada igreja tem um anjo que representa a sua igreja, né? Cada igreja, cada pastor, líder da sua igreja, ele tem a representação, né, espiritual de um anjo. Quando no próprio livro de Apocalipse nós vemos a carta às igrejas de Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira, né, e as outras igrejas, percebe-se que essas cartas elas são direcionadas aos anjos. Então, quando aqui nós lemos aqui 3 anjos, né, quando a gente vê a palavra em Apocalipse falando dos anjos, a interpretação que nós trazemos é a mesma interpretação que nós trazemos quando lemos as cartas às igrejas. Por isso que existe justamente essa linha teológica de interpretação que acredita que esses anjos, eles são períodos em que a igreja evangélica, né, ela foi alertada e é alertada por Deus. Então, o primeiro período de alerta da igreja é justamente com Martinho Lutero, onde a igreja é alertada a voltar à sua origem de adorar somente a Deus e não dar adoração a outros ídolos, a santos e outras imagens. No segundo alerta da igreja evangélica, a igreja é alertada a não se prostituir, tanto naturalmente quanto espiritualmente. E esse é o momento que nós estamos vivendo agora, certo? Que se iniciou com John Wesley no avivamento que John Wesley fez na Inglaterra, certo? Aqueles que estudaram a história do avivamento sabem o que eu estou falando. Então, se acredita que esse período do segundo anjo se iniciou com John Wesley, certo? E agora nós estamos para iniciar o terceiro período, ou seja, do terceiro anjo. Muitas pessoas às vezes me perguntam, então a gente está no capítulo 14 de Apocalipse? Não, o Apocalipse não é um livro cronológico, certo? É um livro profético. Então a gente não pode ler em ordem cronológica. Nós temos que fazer uma leitura, certo? De ordem profética. Nós temos que analisar aquilo que a visão que foi dada ao apóstolo João e como ela se encaixa naquilo que está se cumprindo hoje, certo? Então o segundo anjo ele traz uma mensagem de não prostituição da igreja. Por isso que a interpretação mais próxima, né, que eu acredito que seja realmente a mais correta, é justamente que esses anjos são mensagens enviadas à igreja
de Cristo na terra. Então o primeiro anjo envia a mensagem para adorar a Deus, somente a Deus, ou seja, acontece a reforma protestante. O segundo anjo, ele traz uma mensagem de não prostituição, não promiscuidade, certo? Para a igreja, ou seja, de pentecostalismo, certo? A igreja se torna uma igreja avivada. História do avivamento, aqueles que tiverem, digamos assim, necessidade de estudar um pouquinho mais, tem um livro sobre história de avivamento que fala sobre isso. Então começa o avivamento da igreja com John Wesley, e aí nasce a igreja pentecostal, que é uma forma de Deus purificar a igreja pelo fogo do Espírito Santo. E agora nós estamos vivendo um momento onde que nós estamos indo para o terceiro anjo, que é o anjo que dá o sinal, e nós já podemos estar vivendo esse momento também. Nós não sabemos, porque ainda não temos a confirmação se já começou esse período. E que período é esse? É o período em que o anticristo vai marcar os homens e mulheres com a marca da besta. Muito se fala hoje de substituir o dinheiro que nós usamos nas nossas relações comerciais por chips de cartão, chips de computador. E existe sim pesquisas que estão apontando o uso desses chips implantados na pele, né? Isso pode ser uma forma de marcar as pessoas. Não estou dizendo aqui que eu sou contra ou a favor disso. Eu estou dizendo o seguinte: Deus já deu um sinal, Deus já alertou a igreja. Esse livro que nós lemos, ele foi escrito há mais de 2000 anos atrás, né? Não se tinha nem sequer conhecimento do que poderia vir chegar à humanidade hoje. Então nós temos que dar credibilidade à visão que o apóstolo João recebeu, porque está se cumprindo, certo? Então o terceiro anjo, ele faz um alerta à igreja. O primeiro anjo alertou sobre a necessidade da igreja adorar somente a Deus. O segundo anjo alertou a igreja sobre a promiscuidade espiritual e natural, ou seja, a necessidade de um avivamento que começou com John Wesley. E o terceiro anjo, ele está alertando a igreja para que ela não aceite o sinal da besta, que ela não aceite o sinal da besta, que ela não se corrompa com o anticristo. E olha o que diz assim, o terceiro anjo, versículo 9 de Apocalipse 14. E o seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber, ou seja, é adorar a besta, ou adorar a sua imagem, ou receber o sinal na testa ou na mão. Se você fizer alguma dessas coisas, você já vai estar compartilhando, certo, do juízo de Deus, que vai descer sobre a humanidade. O tal também beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou, ou seja, não se misturou no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ouvi uma voz do céu que me dizia, versículo 13 de Apocalipse 14. Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrerem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Olha só o que o apóstolo João recebeu no livro de Apocalipse 14, versículos 6 ao 13, certo? Nós lemos, é uma mensagem muito difícil de se compreender. Quando o terceiro anjo dá sua mensagem à igreja, certo? Dá a sua mensagem, ele está dizendo para a igreja: olha, a partir de agora, bem-aventurado aqueles que já morreram, porque agora a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. A partir desse momento em que o terceiro anjo sair para proclamar a notícia
de não receber o sinal da besta, não adorar o sinal da besta, não adorar a besta, não adorar... Bem-aventurado aqueles que já morreram. Porque todos aqueles que morrerem dali para frente, eles serão perseguidos, né? Eles serão, né, digamos assim, atormentados até o dia da sua morte. Por quê? Porque o anticristo vai estar dominando. Então nós temos aí 3 períodos diferentes que o apóstolo João recebeu de Deus. Um período pré-igreja protestante, né, que foi do período do Pentecoste até a Reforma Protestante, certo? E aí foi o período da igreja primitiva, da igreja católica, a ascensão da igreja católica. E aí vem a Reforma Protestante. E aí o primeiro anjo trouxe a mensagem à igreja para a Reforma Protestante. E aí começa o segundo período, da Reforma Protestante até o Avivamento, até o Pentecostalismo, que é o período que nós estamos vivendo hoje, certo? Onde a igreja precisa se purificar e não se misturar, não se prostituir espiritualmente. Ela precisa entender que nós não podemos nos corromper, seja com os prazeres da carne, seja com os prazeres do dinheiro, seja com os prazeres que nos forem oferecidos por esse mundo. Então nós estamos nesse segundo período. E vai se iniciar o terceiro período, que é o último período, que é o período de domínio do anticristo, porque o anjo vem dizendo. E é importante a gente ver que o primeiro período, né, ele passa um tempo, vem um anjo, como nós lemos aqui em Apocalipse 6, e viu um anjo voar do meio do céu, Apocalipse capítulo 14, versículo 6. E esse primeiro anjo, ele saiu do meio do céu, né? E houve um tempo aqui, ele não diz quanto tempo foi esse que saiu o segundo anjo, certo? Mas quando sai o segundo anjo para o terceiro anjo, percebe-se que a leitura do segundo anjo para o terceiro anjo é uma leitura muito rápida. É um versículo entre o segundo anjo e o terceiro anjo. Já entre o primeiro anjo e o segundo anjo, nós temos 3 a 4 versículos. Ou seja, o que Deus está dizendo ali, né, e o que eu interpreto dessa mensagem é que o período entre a saída da ordem de não se prostituir com o período da saída da ordem para não adorar a besta são períodos muito curtos de tempo em relação ao período do primeiro anjo. O primeiro anjo, ele sai, a Reforma Protestante aconteceu no século XIX, né? Ou seja, passaram-se 19 séculos, né, desde que Jesus veio ao mundo e entregou a sua vida por nós. Já ao avivamento, né, passou menos de um século para que iniciasse o movimento pentecostal no mundo. E agora nós, para entrarmos no último período, né, muito em breve, a qualquer momento a gente pode entrar. E o que nós lemos e aprendemos acerca do estudo que nós estamos fazendo todo domingo é que a gente sabe que vai haver uma marcação de tempo, que é a assinatura de um acordo de paz entre as nações e o anticristo para iniciar, né, a última semana de Daniel. Vai iniciar através desse acordo de paz. Mas existe uma preparação espiritual para que esse acordo seja realizado. Então nós não podemos nos enganar e achar que só a partir da assinatura do acordo de paz que o anticristo vai estar atuando. Não, o anticristo já está atuando. O apóstolo Paulo disse isso, o apóstolo Pedro disse isso, o apóstolo João disse isso nas suas cartas. Todos os apóstolos que escreveram cartas à igreja, eles avisaram que o espírito do anticristo já estava atuando na terra. Isso há mais de 20 séculos atrás. Então, se estava atuando há mais de 20 séculos atrás, está atuando hoje também. E com mais força ainda. Então, nós que somos igreja, precisamos estar atentos a essas mensagens que estão escritas na Bíblia, na palavra de Deus. Então, o que eu creio é isso, né? Que o primeiro anjo foi enviado à igreja através do homem de Deus chamado Martinho Lutero, que promoveu a Reforma Protestante. O segundo anjo foi o avivamento que ocorreu na igreja protestante, que foi iniciado por John Wesley. E o terceiro anjo, muito provavelmente, será o advento do anticristo, a assinatura do acordo de paz, e aí vai se iniciar o período de perseguição da igreja. Amém?
Na próxima semana, nós vamos continuar o nosso estudo. Vamos continuar lendo na sequência Apocalipse 14, versículo 14. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, por favor, coloque aqui as suas dúvidas. Quero agradecer aqueles que entraram depois, a Silvani, né, Diaconisa Fátima, certo, que entraram depois, o Rômulo, Anderson, amém, evangelista Anderson, Rômulo. Espero encontrar todo mundo hoje lá na igreja, né? Estaremos fazendo nosso culto presencial depois de muito tempo, a igreja fechada. Nós já nos preparamos para estarmos lá juntos e eu tenho certeza que vai ser um momento de muita alegria, né? Poder reencontrar os irmãos, poder falar com os irmãos. É claro que a gente vai respeitar o protocolo de segurança, né? Mas a gente fica muito alegre em poder rever os irmãos depois de muito tempo, tá? Eu quero deixar um grande abraço a todos, né? E dizer que Deus está conosco, Deus nos guarda, Deus nos sustenta e Ele realmente nos ama. Em todo tempo Deus é bom, amém? Em todo tempo Deus é bom. Então quero lembrar também a todos que estão nos assistindo que em menos de 5 minutos nós estaremos iniciando o nosso grupo Rema. Eu vou estar encerrando aqui, né, a nossa live de hoje. Se você está nos nossos grupos de ensino, se conecta. Vamos orar então para a gente estar encerrando nossa live. Amém? Pai, nós te agradecemos por esses momentos, te agradecemos, Senhor, por estarmos compartilhando um pouco, Senhor, da tua palavra, que vidas sejam alcançadas, que pessoas sejam transformadas através desse conhecimento. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém? A paz a todos, não se esqueçam de inscrever no nosso canal, deixa um like lá no canal do YouTube e em nome de Jesus se conecta nos nossos grupos Rema. Amém? A paz, até daqui a pouquinho, às 6 horas da noite, estaremos lá na igreja, no nosso culto presencial e culto online também, para aqueles que não puderem ir. A paz a todos.